Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Gabriel Miranda. Vamos dar continuidade à nossa aula sobre a Era Vargas. Dessa vez vamos abordar o governo constitucional de Getúlio Vargas, de 1934 a 1937. Antes de a gente entrar no conteúdo propriamente dito, chega aqui, eu tenho algumas perguntas para vocês. Vocês lembram o que é uma Assembleia Constituinte? Vocês sabem qual que é a importância de uma Constituição para o país? Sabia que aqui no Chile, aqui do lado, deputados e deputadas estão escrevendo uma nova Constituição para isso? Vamos dar uma lida no texto da reportagem do portal Conecta Direitos Humanos sobre a Constituinte chilena. Um novo capítulo da história chilena está sendo escrito nesse momento. Após fortes protestos que eclodiram em todo o país em 2019, ficou escancarada a insatisfação da população com o modelo econômico e social determinado pela Constituição de 1980, redigida em plena ditadura do general Pinochet. Desse movimento, o resultado mais emblemático foi a convocação de eleições para formar uma Assembleia Constituinte com paridade de gênero em seus assentos. Sob a presidência de uma mulher mapuche, uma etnia indígena, a Assembleia Constituinte está encarregada de estabelecer um novo acordo nacional que atenta aos anseios da população que há 2 anos saiu às ruas pedindo um estado de bem-estar social e mais igualdade. Então, pessoal, o que a gente pode concluir dessa reportagem? Primeiro, que a Assembleia Constituinte é um grupo de pessoas, deputadas e deputados, eleitos pelos cidadãos, que têm a responsabilidade de escrever e aprovar, através da Assembleia, esse conjunto de leis, de normas jurídicas, que é a Constituição. Então, a Constituição é fundamental para o país, porque ele é um conjunto de regras que vai nortear o funcionamento de um Estado. Mas nem sempre, pessoal, esse processo, que é conhecido como promulgação de uma Constituição, ocorre. Em estados autoritários, em regimes totalitários e até mesmo em monarquias, uma Constituição pode ser outorgada e não promulgada. Promulgada, um processo democrático com participação coletiva. Outorgada não é um processo democrático. É normalmente um grupo reduzido de pessoas, ou até mesmo uma pessoa, responsável por escrever a Constituição, que vai ser imposta pela liderança do país ou da nação. Então, há esses dois processos de formação de uma Constituição, através de uma Assembleia Constituinte promulgando e através de uma forma autoritária, sem Assembleia Constituinte, que é outorgando essa Constituição. Tá certo? Professor, por que isso é importante que a gente vai estudar? O governo constitucional de Vargas se inicia em 1934 com a promulgação da Constituição de 34 e se encerra em 1937 com a outorgação da polaca, a Constituição do Estado Novo, da ditadura de Vargas. Mas antes disso, vamos lembrar um pouquinho o que aconteceu, onde a gente estava. A gente, na última aula, a gente viu a Revolução de 30, Vargas assume o poder através do processo revolucionário, em 1930. Ainda no mesmo ano, ele começa a botar suas asinhas de fora, demonstrando seu caráter autoritário, fazendo intervenção nos estados, ao mesmo tempo em que cede algumas pressões populares, como a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Em 31, a queima dos estoques de café para controlar o preço através da oferta, né, através do Conselho Nacional do Café, e a política de enquadramento dos sindicatos. Getúlio Vargas precisa controlar essa mão de obra que luta pelos seus direitos trabalhistas. O decreto 19.770. Como a resposta às características autoritárias do governo provisório de Vargas, eclode a Revolução Constitucionalista em 1932 em São Paulo. Os paulistas perdem militarmente, mas ganham politicamente, porque ainda em 32 Getúlio Vargas estabelece um novo Código Eleitoral e em 36 convoca uma Assembleia Nacional Constituinte. O Brasil vai às urnas para escolher seus deputados que escreverão essa Constituição. Assim, em 1934, a terceira Constituição do Brasil é promulgada. Professor, o que tem essa Constituição? Primeiro, vamos ao que se manteve. O Brasil continuou uma república federativa e se manteve o equilíbrio entre os três poderes. O que mudou? Uma reforma eleitoral. O Código Eleitoral de 32 foi incorporado à Constituição. Houve o estabelecimento do voto secreto, o estabelecimento do voto feminino e a eleição do presidente, o primeiro presidente, seria indireta, ou seja, a própria Assembleia Constituinte iria eleger o presidente. Getúlio Vargas foi eleito. Há também estabelecimento de uma legislação trabalhista nessa Constituição e a criação do Tribunal do Trabalho, o órgão responsável por gerir, administrar as relações trabalhistas nesse momento, tá certo? Como eu disse, Getúlio Vargas vai ser eleito indiretamente por um mandato de 4 anos, não podendo ser reeleito nas eleições de 38. Uma das principais características dessa Constituição vai ser a possibilidade de uma polarização ideológica,
no Brasil. De um lado, a gente vai ter a ação integralista brasileira, com características totalitárias e fascistas. Seu principal líder é o Plínio Salgado. São nacionalistas contra o comunismo, contra o capitalismo financeiro, aprovam o controle do Estado sobre a economia, negam a representação individual dos cidadãos, têm como principal lema Deus, Pátria e Família. Do lado da esquerda, nós temos a Aliança Nacional Libertadora, uma frente de oposição a Getúlio Vargas e aos integralistas. Seu principal líder é um dos líderes do PCdoB, do Partido Comunista Brasileiro, Luiz Carlos Prestes. Assim como os integralistas, eles são nacionalistas. Porém, eles pregam suspensão da dívida externa, nacionalização das empresas estrangeiras, reforma agrária e a garantia das liberdades populares, assim como uma formação de governo popular. Em 1935, Getúlio vai começar a criminalizar a ANL. Em respostas, alguns integrantes da ANL vão organizar uma insurreição. Começou no Rio Grande do Norte, teve algum fogo ali no Rio de Janeiro, que é a intentona comunista. A intentona comunista vai ser rapidamente abafada, Luiz Carlos Prestes vai ser preso, mas ela vai servir para criar um clima de tensão no país que vai justificar um estado de sítio. Em 37, a gente vai ter o Plano Cohen e a outorgação da Polaca, da Constituição do Estado Novo. Mas a gente fala mais um pouquinho na próxima aula. Pequeno mapa mental aqui para vocês sintetizarem o conteúdo dessa aula. E agora a gente vai responder uma questão sobre esse contexto. Fiquem atentos, uma boa interpretação já nos ajuda na resposta. Enem. A regulação das relações de trabalho compõe estrutura complexa, em que cada elemento se ajusta aos demais. A justiça do trabalho é apenas uma das peças dessa vasta engrenagem. A presença de representantes classistas na composição dos órgãos da Justiça do Trabalho é também resultante da montagem dessa regulação. O poder normativo também reflete essa característica. Instituída pela Constituição de 34, a Justiça do Trabalho só vicejou no ambiente político do Estado Novo, instaurado em 1937. A criação da referida instituição estatal na conjuntura histórica abordada teve por objetivo, letra B, ordenar os conflitos laborais. De maneira alguma, a legislação trabalhista buscou legitimar os protestos fabris, muito menos oficializar os sindicatos plurais. A ideia era justamente enquadrar os sindicatos e enquadrar essa mão de obra. Não assegurou princípios liberais, pois o Estado estava no controle dessa mão de obra e de longe tentou unificar os salários profissionais. Então a resposta certa é a letra B. Pessoal, deixo aqui também na nossa aula alguns links de canais no YouTube com mapa mental, uma história ilustrada e um documentário bem legal para quem quiser aprofundar o tema. A gente fala mais um pouquinho sobre o estabelecimento do Estado Novo na próxima aula. Uma boa noite e até a próxima. Forte abraço.